Havendo número legal sobre a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Amarildo Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do Salmo bíblico pelo vereador Antônio Marcos Valone. Levante-te teu olho, o monte onde vira o sorriso. O teu sorriso vem do Senhor e fez o céu e a terra. Não permita que o vacile dos teus pés, nem dormite naquele que te aguarda. Eis que não dormecerá e nem dormirá em que guarda em Israel. O Senhor em tua guarda, o Senhor é a tua proteção. Ele está em tua mão. Na tua mão direita. De dia o sol não te queimarás, e nem a lua. De dia o sol não te queimarás, e nem a lua, à noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Agradeço aqui a presença do nosso munícipe Romano Pomilho, do nosso assessor jurídico a esta casa, que sejam sempre bem-vindos. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação a ata audiovisual. Coloco em discussão a ata audiovisual da 76ª sessão ordinária do dia 13/6/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 90ª sessão extraordinária do dia 13/6/2016. Em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao pequeno expediente de conformidade com o artigo 153, reduzido a 30 minutos, de acordo com o artigo 269 do Regimento Interno. Peço a leitura do projeto de lei número 012/2016 e a respectiva justificativa. Projeto de lei número 012/2016. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto de lei número 012/2016, fosse lido sua justificativa, tendo em vista que todos os vereadores têm mão. Coloco em discussão o pedido do vereador Emerson da Cruz Souza, solicitando dispensa da leitura do projeto de lei número 012/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 012/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 012/2016, de 29 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 012/2016, que dispõe sobre a lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e da outras providências,
que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através de sessão ordinária a ser previamente designada. Como é do conhecimento dos nobres edis, encaminhamos dentro do prazo legal o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Dessa forma, já ficando concluídas as metas, optamos por bem como realizada a competente audiência pública. Optamos por encaminhá-la de imediato para que seja apreciada pelos nobres edis. O plano está considerando um pequeno aumento nas receitas, levando-se em consideração a pequena redução dos repasses do ICMS e prevendo muitas dificuldades na arrecadação. Haja vista o cenário da economia nacional, o que nos motivou por zelar pela boa condução, fixando as despesas estritamente sobre a receita prevista. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Aguardando que vossas excelências analisem o projeto de lei em questão e que ao final possa receber o competente voto de aprovação, subscrevemos-nos e ao ensejo reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício número 240/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 017/2016. Ofício número 240/2016. Pedrinhas Paulista, 7 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 017/2016, que dispõe sobre autorização para a concessão de contribuição à Prefeitura Municipal de Maracaí e da outras providências. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarildo Domingues Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Peço a leitura do projeto de lei número 017/2016 e respectiva justificativa. Projeto de lei número 017. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa das leituras do projeto de lei 017, 019, 020, 021/2016, tendo em vista todos os vereadores têm em mãos, fosse lido só a justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Hermes da Cruz Souza, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de leis números 017, 019, 020 e 021/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 017/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 017/2016, de 7 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 017/2016, que dispõe sobre autorização para a concessão de contribuição à Prefeitura Municipal de Maracaí e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Como é do conhecimento dos nobres pares desta Casa de Lei, o município de Pedrinhas Paulista repassou por 3 anos recursos à frente da assistência social, Casa Abrigo de Maracaí, entidade sem fins lucrativos, sediada no município de Maracaí, voltada para o acolhimento de crianças e adolescentes com vulnerabilidade social, tendo em vista que, após decisão judicial, 5 crianças do nosso município ficaram abrigadas na referida entidade. Em 11 de novembro de 2013, por força de lei municipal número 1960 do município de Maracaí,
A entidade que abrigava as crianças de Pedrinhas Paulistas em Maracaí passou a ser municipalizada, onde foi criada uma nova entidade. No entanto, com a mesma finalidade de acolher e assegurar proteção integral às mesmas crianças que ora estavam abrigadas, sendo que no atual momento estas estão desabrigadas também por ordem de decisão. No tocante, o município de Pedrinhas Paulista, por fazer parte da comarca de Maracaí, já realizou repasse no ano de 2015 à Prefeitura de Maracaí, com base no valor per capita, e assim se faz necessário novo repasse para a continuidade de futuras internações de menores do nosso município com vulnerabilidade social após decisão judicial. Desta forma, o município de Pedrinhas Paulista irá contribuir para a manutenção dessa instituição, mantida pela Prefeitura Municipal de Maracaí, o valor de R$ 28.920 no exercício de 2016. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 247/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 019/2016. Ofício número 247/2016. Pedrinhas Paulista, 13 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 019/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 019/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei 019/2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 019/2016, que dispõe em sua emenda, dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2016 e da outras providências, que nós submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a conquista de recursos para o recapeamento de vias públicas a ser realizados em um montante de 11.434,59 metros quadrados, conforme tabela e croquis que seguem em anexo nas seguintes ruas: Rua Gardênia, Rua Engenheiro Maristefani, Rua do Trabalho, Rua Paraguaçu e Rua Presidente Prudente. O valor total do convênio somou R$ 300.736,57, sendo que será custeado o valor de R$ 300.000 pelo governo do Estado através da Subsecretaria de Relacionamento dos Municípios. E a parcela de R$ 736,57, custeada com recursos próprios, através de dotação já constante do orçamento programa na dotação número 194. Vale ressaltar que essas são etapas de trabalhos de pavimentação a serem realizadas, sendo que outras ruas que também serão objeto de recapeamento
serão contempladas em outros convênios, visando a implantação de outras benfeitorias. Para financiamento da criação de dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes de excesso de arrecadação na própria conta da receita do convênio citado, no valor de R$ 300 mil. Ante ao que foi exposto do projeto de lei em questão, estamos convictos de que os nobres senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 248/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 020/2016. Ofício número 248/2016, Pedrinhas Paulista, 13 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 020/2016, que dispõe sobre nova redação de artigos da lei número 1098/2016, de 30 de maio de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, senhora Marília Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 020/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 020/2016, de 13 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei número 020/2016, que dispõe sobre nova redação de artigos da lei 1098/2016, de 30 de maio de 2016 e da outras providências. Trata-se o projeto de apenas ajustar algumas incorreções de grafia da lei que reajustou os salários dos servidores municipais, onde algumas fórmulas eletrônicas ocorreram algumas distorções no cálculo, motivo qual necessita do ajuste para a realização do pagamento já no corrente mês. O projeto dispensa o impacto, uma vez que já está incluso na Lei 1098/2016, de 30 de maio de 2016, ora alterada. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício especial número 001/2016, de autoria da mesa diretora, encaminhando o projeto de lei número 021/2016. Ofício especial número 001/2016. Pedrinhas Paulista, 15 de junho de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 021/2016. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 021/2016, que dispõe em sua ementa, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Legislativo no exercício de 2016, alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2016 e da outras providências. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, a Marília Domingues Ferreira, presidente, Emerson da Cruz Souza, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário, e Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 021/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 021/2016, de 15 de junho de 2016. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos a presença de Vossa Excelência
apresentar o incluso projeto de lei número 021/2016, que dispõe sua emenda, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Legislativo do exercício de 2016. Alteração de metas, valores, de diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016 e da outras providências. O projeto contempla a suplementação de dotação orçamentária no valor de R$ 30 mil, visando a aquisição de equipamentos imobiliários necessários à implantação do novo arquivo para acervos do Legislativo Municipal e R$ 20 mil para manutenção de despesas referente a serviços de terceiros, pessoa jurídica, em relação a serviços de jardinagem e outros. O projeto, apresentado nos termos do inciso 5 do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, segue utilizando-se de recurso de anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio orçamento do Poder Legislativo Municipal. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Amarildo Domingues Ferreira, presidente, Emerson da Cruz Souza, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário, e Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Peço a leitura do ofício especial número 002/2016, de autoria da mesa diretora, encaminhando o projeto de resolução número 004/2016. Ofício especial número 002/2016. Assunto: apresenta o projeto de resolução número 004/2016. Ilustríssimos senhores vereadores, servimos-nos do presente para apresentar a esta douta Casa de Leis o incluso projeto de resolução número 004/2016, o qual dispõe sobre a alteração do valor da referência 4A, constante do anexo 1 da resolução número 002/2016, de 24 de maio de 2016, e da outras providências, para devida apreciação. Atenciosamente, Amarildo Domingues Ferreira, presidente, Emerson da Cruz Souza, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário, e Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Peço a leitura do projeto de resolução número 004/2016 e da respectiva justificativa. Projeto de resolução número 004/2016, de 17 de junho de 2016. Dispõe-se a alteração do valor da referência 4A, constante no anexo 1 da resolução número 002/2016 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, no uso de suas atribuições legais, e especialmente no inciso 3 do artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Pedrinhas Paulista. A Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Artigo 1º. O valor descrito no anexo 1, tabela de vencimentos em vigor a partir de 1 de 5 de 2016, da resolução número 002/2016, especialmente o de R$ 1.027,37, na referência 4A, passa a ser alterado pelo valor correto de R$ 1.026,28. Artigo 2º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16 da Lei Complementar número 101/00, segue demonstrativo no anexo 2, que fica fazendo parte integrante desta resolução. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas com recursos próprios do orçamento do corrente exercício de 2016. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2016. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário. Pedrinhas Paulista, 17 de junho de 2016, Amarildo Domingues Ferreira, presidente, Emerson da Cruz Souza, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário, e Wilson Alves da Silva, segundo secretário.
Declaração. Justificativa do projeto de resolução número 004/2016, de 17 de junho de 2016. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos a presença de vossas senhorias apresentarmos o incluso projeto de resolução número 004/2016, que em sua emenda dispõe sobre alteração de valor da referência 4A, constante do anexo 1 da resolução número 002/2016 e da outras providências. O presente projeto de resolução trata-se apenas de promover a correção do valor da referência 4A no anexo 1, tabela de vencimentos em vigor a partir de 1/5 de 2016, aprovado através da resolução número 002/2016, de 24 de maio de 2016, o qual saiu com valor de R$ 1.027,37, sendo que o valor correto seria de R$ 1.026,28. O projeto em questão dispensa o impacto financeiro, uma vez que já está incluso na resolução número 002/2016, ora alterada. Por tudo que foi exposto para a elaboração do presente projeto da resolução, estamos convictos de que os senhores vereadores, cientes de suas funções, darão a devida atenção e decidirão pela aprovação do mesmo por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Pedrinhas Paulista, 17 de junho de 2016. Amarildo Domingos Ferreira, presidente. Emerson da Cruz Souza, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário. E Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Encaminha o projeto de resolução número 004/2016 às comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para a respectiva emissão de parecer. Peço a leitura do parecer número 022/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 023/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 017/2016. Parecer número 022/2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 017/2016, de 7 de junho de 2016, o qual dispõe sobre autorização para a concessão de contribuição à Prefeitura Municipal de Maracaí e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 20 de junho de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marques Valone, presidente, Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente, e Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 023/2016, de 23 de junho de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 017/2016, de 7 de junho de 2016, o qual dispõe sobre autorização para a concessão de contribuição à Prefeitura Municipal de Maracaí e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 23 de junho de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente, Antônio Villani, vice-presidente, Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 023/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 024/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 019/2016.
Parecer número 023/2016, 20 de junho de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 019/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, ao LDO para o exercício 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento 2016 e da outras providências. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 20 de junho de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marques Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 024/2016, de 23 de junho de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 019, de 13 de junho de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 23 de junho de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; e Boaventura Aparecido de Melo, o relator. Peço a leitura do parecer número 024/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 025/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 020/2016. Parecer número 024/2016, de 20 de junho de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 020/2016, o qual dispõe sobre a nova redação de artigos da lei número 1098 de 2016 e da outras providências. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Sessões, 20 de junho de 2016, Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marques Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; e Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 025/2016, de 23 de junho de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei número 020/2016, de 13 de junho de 2016, o qual dispõe sobre a redação de artigos da lei número 1098/2016, de 30 de maio de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação. Sala das Comissões, 23 de junho de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator.
Peço a leitura do parecer número 025/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 026/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 021/2016. Parecer número 025/2016, de 20 de junho de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 021/2016, de 15 de junho de 2016, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Legislativo do exercício de 2016, alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação, com a seguinte correção. 1. No quadro da anulação do artigo 2º, onde se lê total do crédito adicional suplementar, leia-se total da anulação. Sala das Comissões, 20 de junho de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marques Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, o relator. Muito obrigado à vereadora Flávia aí pela água. Um minuto, por favor, senhor presidente. Obrigado, Flávia. Parecer número 026/2016, de 23 de junho de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 021/2016, de 15 de junho de 2016, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Legislativo no exercício de 2016, alteração de metas, valores de diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação, observada a correção feita pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sala das Comissões, 23 de junho de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura dos requerimentos número 009010/2016, de autoria do vereador Wilson Alves da Silva. Requerimento número 09/2016, 23 de junho de 2016. Wilson Alves da Silva vem, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, requerer que se oficie a Sabesp, CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, em Assis, São Paulo, para que a mesma apresente explicações quanto à rede coletora de esgoto que foi implantada na Avenida Aeroporto, parte nova, principalmente nos informar quais as atitudes que estão sendo tomadas para que os usuários daquele endereço possam usufruir do referido serviço, visto que até a presente data o mesmo encontra-se inoperante. Justificativa. O nosso objetivo com essa propositura é obter informações da Sabesp sobre a rede coletora de esgoto da Avenida Aeroporto, no que refere-se à parte nova, construída recentemente. Este endereço já conta com a dita rede, mas ainda não está em funcionamento.
Moradores nos procuraram para saber quando a coleta de esgoto ali irá funcionar de fato. Esta avenida está recebendo vários estabelecimentos e seus proprietários estão preocupados com a coleta dos resíduos em seus esgotos. Sendo este assunto de extrema importância, apresentamos este requerimento e almejamos a sua aprovação. Em sendo aprovado, solicito que oficie a Sabesp, CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, na Avenida Marechal Deodoro, número 645, Centro, CEP 19.806.140, em Assis, São Paulo. Nesses termos, pede deferimento. Sala das Sessões, 23 de junho de 2016, Wilson Alves da Silva, vereador do PSDB. Requerimento 10/2016, de 23 de junho de 2016. Wilson Alves da Silva, vereador desta Casa de Leis, vem, nos termos regimentais deste Parlamento, requerer que venha oficiar o secretário de Saúde do município de Pedrinhas Paulista para que o mesmo tome as medidas pertinentes e resolva de vez a questão do depósito de pneus a céu aberto no aterro sanitário, pois é a segunda vez que trato este assunto. Mesmo assim, ainda continuam a usar de maneira inadequada aquele local para descartar o referido material. O que está sendo um criadouros da Aedes aegypti, que o senhor secretário venha nos retornar dizendo quais as providências que foram tomadas. Justificativas. Senhores vereadores e senhora vereadora, este assunto já foi tratado com o senhor secretário em 29 de janeiro de 2016. Oportunidade que pude constatar em loco dezenas de pneus com água dentro, colocados a céu aberto no aterro sanitário. Fiz ofício ao secretário da Saúde Municipal para que fosse observada a Lei Municipal número 1076/2015, de 29 de setembro de 2015, mais precisamente nos seus artigos 7º, 13, 14, 15, e assim tomasse as providências necessárias. E pedi que tal procedimento não mais viesse a acontecer. Na época, fora feita a remoção daquele material, mas de nada adiantou, e já estão novamente fazendo o mesmo depósito. Precisamos resolver esse assunto tão relevante, que por sinal está mais que caracterizado o enorme prejuízo que isso oferece à saúde da população. E ensejamos que nunca mais venham colocar pneus a céu aberto no aterro sanitário. Por ser motivo de extrema importância para todos nós, ainda de utilidade para a prevenção da nossa saúde, peço que esse plenário venha a fazer a aprovação dessa propositura, e sendo aprovado este requerimento, solicito que seja feito o envio de ofício ao senhor secretário com o conteúdo do assunto que fora narrado anteriormente. Nesses termos, pede deferimento, Sala das Sessões, 23 de junho de 2016, Wilson Alves da Silva, vereador do PSDB. Peço a leitura das indicações número 014 e 015/2016, de autoria dos vereadores do PSDB. Indicação número 014, indicação número 14/2016, 23 de junho de 2016. Assunto: concessão de incentivo aos agentes comunitários de saúde e supervisora da equipe de vigilância epidemiológica do município de Pedrinhas Paulista. Considerando o relevante trabalho e o resultado expressivo alcançado por nossos agentes comunitários de saúde e supervisora no combate ao Aedes aegypti nos últimos anos. Considerando a intenção do governo federal em reconhecer a dedicação dos servidores em ação, que desempenharam suas funções com assiduidade, zelo e presteza na prevenção e eliminação dos focos das doenças da dengue, tão nocivas à nossa sociedade. Considerando o repasse de valores realizado através do Fundo Nacional de Saúde, destinados a esse fim, e que se encontra em conta do Fundo Municipal de Saúde do nosso município. Considerando ainda que esse procedimento tem sido realizado por várias prefeituras do Estado, entre elas a do município vizinho de Cruzália, através da Lei nº 516/2013,
de 19 de abril de 2013, que desde então vem efetuando anualmente, em parcela única, o pagamento do referido incentivo. Considerando finalmente que o merecido reconhecimento não tem sido observado pelo Poder Executivo dessa municipalidade até a presente data, indicamos, na forma regimental, a senhora prefeita municipal para que tome urgentes providências no sentido de que encaminhe à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre a concessão de incentivo aos agentes comunitários de saúde e supervisora da equipe de vigilância epidemiológica do município para pagamento anual em parcela única, no valor correspondente ao piso da categoria, o que, se assim ocorrer, será concretizada a medida necessária e de inteira justiça. Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, 23 de junho de 2016. Carlos Pereira Mendonça, vereador do PSDB. Emerson da Cruz Souza, Antônio Marcos Valone e Wilson Alves da Silva, todos vereadores do PSDB. Indicação número 15/2016, 23 de junho de 2016. Os vereadores abaixo-assinados, todos do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, usando as formalidades regimentais, trazem para esta dota Casa de Leis indicação ao Executivo Municipal para que faça a manutenção dos abastecedouros comunitários rurais, realizando a revisão da parte hidráulica, onde em determinados lugares apresentam vazamentos, como também fazer as pinturas, pois a parte metálica apresenta muita ferrugem, e ainda fazer a capina ao redor dos mesmos, sendo que estão rodeados de mato. Justificativa. O nosso propósito com essa indicação é colaborar e trazer para a administração pública o nosso entendimento da necessidade de realizar reparos gerais nos abastecedores comunitários rurais do município. Temos observado que desde as instalações destes dispositivos, a municipalidade não fez qualquer atualização em termos de conservação dos mesmos. Entendemos que devam receber pintura, ainda uma revisão na parte hidráulica, pois presenciamos muitos vazamentos, e fazer a capina para eliminar o mato que está ao seu redor. Com essa preocupação, e trabalhando dentro das responsabilidades da vida pública, estamos aqui para fazer o melhor para a nossa população. Mais uma vez, usando de nossas prerrogativas, buscamos dar a nossa colaboração, que, se for ouvida, poderá ser de grande utilidade aos agricultores e às finanças do município. Sala das Sessões, 23 de junho de 2016, Wilson Alves da Silva, Carlos Pereira Mendonça, Antônio Marcos Valone e Emerson da Cruz Souza, todos vereadores do PSDB. Peço a leitura da moção número 014/2016, de autoria de todos os vereadores. Moção número 014/2016, de 15 de junho de 2016. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento da senhora Lúcia Tombolato Rosan, ocorrido no dia 14 de junho de 2016, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarildo Domingos Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 15 de junho de 2016. Peço a leitura da moção número 015/2016, de autoria dos vereadores do PSDB. Moção 15/2016, 22 de junho de 2016. Nós, vereadores Antônio Marcos Valone, Emerson da Cruz Souza, Carlos Pereira Mendonça e Wilson Alves da Silva, todos do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, respeitando as formalidades regimentais desta Casa de Leis, vimos apresentar a moção de repúdio a vivo,
pelos maus serviços prestados à sociedade de Pedrinhas Paulista. Justificativa. Apresentamos moção de repúdio à empresa Vivo pela péssima qualidade dos serviços que estão prestando aos usuários da telefonia móvel do nosso município. Recebemos inúmeras reclamações a respeito e assim estamos tomando essa atitude em nome da nossa população. São constantes as falhas e interrupções nas ligações de telefonia móvel. A reclamação é geral, pois a grande maioria de usuários da telefonia móvel de Pedrinhas Paulista utiliza a Vivo. Mediante esta grave situação que estamos narrando, vimos através desta moção de repúdio mostrar o descontentamento da nossa população e assim pedimos o apoio aos nobres membros desta Casa de Leis para que esta propositura seja aprovada. Sendo aprovada, que seja enviada cópia da mesma para a diretoria da Vivo. Sala das Sessões, 22 de junho de 2016, Antônio Marcos Valone, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza e Wilson Alves da Silva, vereadores do PSDB. Em conformidade com o artigo 156, inciso 1, 2 e 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 022/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 017/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado. 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão o parecer número 023/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 017/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 023/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 019/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão o parecer número 024/2016 da Comissão de Constituição, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 019/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão o parecer número 024/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 020/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão o parecer número 025/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 020/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 025/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 021/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão o parecer número 026/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 021/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os
Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão o requerimento número 009/2016. Presidente, eu gostaria só de uma informação. Esse requerimento está sendo destinado à Prefeitura ou à Câmara Municipal? Só a Sabesp. Não, mas para quem oficiar, a Prefeitura ou a Câmara? Como assim? Requer que alguém oficia. A Prefeitura oficia ou a Câmara A oficia? Câmara que vai oficiar. É porque não tá destinado aqui o... Ainda em discussão. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão o requerimento número 010/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão a moção número 014/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em discussão a moção número 015/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Peço ao diretor da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras apresentadas e às aprovadas. Esgotado o tempo reservado ao expediente, aos oradores inscritos, será assegurado o direito de ocupar a tribuna pela ordem de inscrição na próxima sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto no artigo 159, parágrafo 1º do Regimento Interno. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Esclareço que os projetos de lei número 017 e 020/2016 serão discutidos e votados de acordo com o artigo 52, a linha A, parágrafo 1º, artigo 233, parágrafo 3º, artigo 245, inciso 1º, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Coloco em única discussão o projeto de lei número 017/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Coloco em única discussão o projeto de lei número 020/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Esclareço que o projeto de lei número 012/2016 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 9, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 012/2016. Ninguém discutindo, coloco em segunda votação.
Peço ao secretário a chamada para votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Sim. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Esclareço que os projetos de lei número 019 e 021/2016 serão discutidos e votados de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 13, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 019/2016. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Sim. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 021/2016, com correção. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada que conste da ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, conceda a palavra para explicação pessoal. Ao vereador Antônio Marcos Valone. O vereador tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, jurídico, Itamar, meu boa noite, funcionário da Câmara, internautas, meu boa noite. Bom, primeiramente queria falar sobre a moção de repúdio sobre a Vivo. Eu acho que todos os vereadores foram favoráveis, porque estão vendo o descaso que está havendo. Teve vezes de ficar o dia inteiro sem sinal e com isso também bancos parados, correio, enfim, ficamos exiliados aqui sem poder fazer nada, sem poder pagar a conta, sem fazer alguma consulta. Deus o livre se alguém precisar de um serviço médico, do SAMU, e ficamos sem contato, sem nada. Eu acho que isso daí vai ser passado para frente, tomara que seja resolvido. Outra coisa, que estivemos na quarta-feira passada, junto com o deputado federal Jorge Tadeu Mudalen, onde acabamos de ser aprovado também um projeto de 300 mil reais sobre o recap asfáltico, onde ele também, com o vice-prefeito Sérgio, onde foi pedido também 500 mil para a reforma do prédio, mais um ônibus escolar, e também intervir no sinal da Vivo também, entre Tarumã e Pedrinhas, onde o pessoal ali da Baixada, perto do Trevo de Florínia, fica sem sinal também. Então é isso. E também sobre
as indicações bem explicadas. Eu acho que é isso aí. É a última sessão, entraremos em recesso só em agosto. Gostaria de deixar meu abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Flávia Garuti Muniz. Boaventura Aparecido de Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, Romano, Itamar, uma boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos à família da dona Lutia Tombolato Rosan, uma senhora batalhadora que veio a falecer semana passada. Então deixar meus sentimentos à família e que Deus conforte o coração de todos. Gostaria também de estar parabenizando a administração de Igualdade e Respeito, através da senhora prefeita, por o país estar passando por tantas dificuldades, o Estado, os municípios também, e a nossa cidade está um canteiro de obras. Não para, está só trabalhando e verbas chegando. Então a nossa cidade está sendo muito bem vista nessa área. Muito embora o vereador Toninho falou das verbas do deputado Jorge Mudalém, temos uma verba dele lá, que seria da avenida do cemitério ali, da Monsenhor Ernesto Montanher, que até a senhora prefeita, acho que foi em Brasília, tentando ver se essa verba sai, porque se não sair, vai fazer a parte de baixo e a parte ali na avenida do cemitério vai ficar um lado de terra, que a prefeitura também não tem condições de estar fazendo. E também, senhor presidente, a respeito dos requerimentos, das indicações, eu vou deixar aqui o meu descontentamento, uma vez que essas proposituras são protocoladas na quinta-feira, que antecede a sessão, e o vereador recebe na hora da sessão, depois que já começou. A gente poderia estar avaliando mais essas moção, indicação, então que se pudesse entregar com um dia na sexta-feira, com antecedência, para a gente estar analisando melhor. E é só isso, muito obrigado. Aparecido Silva Menezes. Antônio Villani. Senhor presidente, nobres vereadores, Romano, Itamar, e o público que nos ouve, os internautas e os funcionários da Câmara. Eu queria aqui falar, já me atendeu aqui o nobre vereador Boaventura, falando das obras que estão sendo feitas em Pedrinhas Paulista. Eu estive com a prefeita também, nós estivemos em Brasília e estive também em São Paulo. E lá em São Paulo tivemos uma notícia boa, que dia 29, na quarta-feira, vai ser assinado o convênio. Isso foi garantido, já está marcado na Casa Civil, às 10 horas da manhã, vai estar assinando o convênio com a CDHU, Secretaria. E isso nos deixa contente, porque já é um pedido, acho que no começo do ano, até quando o Boa já era prefeito, era para ter saído essa assinatura, esse convênio, mas como que o governo federal, o estadual, passando por essa crise, isso até que nós estivemos reunidos numa sala com 7 ou 8 prefeitos dali da região de Ourinhos, Santa Cruz, que pertence a um consórcio ali, numa sala, discutindo um projeto.
e pedindo para que seja liberado verbas, que está parado lá na Casa Civil. E ali podemos notar que Pedrinhas, pela situação que se vive o país, ela teve um privilégio, porque ali tem município que tem convênio de 2013 para ser liberado, 2014, que não conseguiu ser liberado. E discutindo a situação das prefeituras, podemos ver como anda crítica a situação. Tem prefeituras que estão lá chorando, né, o leite, porque está deixando de pagar fornecedores. Já começa a se falar de folha de pagamento, que não tem como cumprir, porque se aperta. Daí você discute, o governo estadual também diz que está de mãos atadas, não tem o que fazer, porque a arrecadação caiu 8 bilhões no Estado e não sei o quê, e negociou, o Geraldo Alckmin negociou a dívida do Estado até com o governo federal. O governo federal, aqueles estados que têm até 300 milhões de dívida que paga anualmente para o país, vai deixar de pagar durante um ano. E isso paga mensalmente, 300 milhões. O governo do estado de São Paulo teria que pagar uma dívida mensalmente de 1 bilhão e 300 mil, ou 400 mil, alguma coisa, 1 bilhão e 300 milhões, alguma coisa assim. E o governo conseguiu, de 300 milhões, elevar para 400 milhões, para que se deixe 400 milhões de se pagar mensalmente. Só que o ano que vem já volta a pagar essa dívida. Então, esse quadro é o que se encontra. E você conversando tanto com o deputado federal como o deputado estadual, eles não animam você a falar que não, no começo do ano já vai ser diferente, isso e aquilo. Não, eles já não falam de 2017, não. Eles estão falando de 2018. Para que comece aí o governo normalizar um pouco a situação. Então, infelizmente, o bom momento que se viveu, agora se passa pela crise. Eu agradeço a sua atenção de todos, era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Wilson Alves da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, doutor Itamar, nosso assessor jurídico, Romano, sempre presente, nosso boa noite, comunidade que nos assiste em casa. Eu quero aqui tecer algumas palavras ao nobre vereador Toninho Valoni e enaltecer e reconhecer aqui nessa tribuna o bom trabalho que ele vem fazendo como vereador, buscando em outras esferas, fora dos limites de Pedrinhas Paulista, buscando soluções através de verbas para o nosso município. Toninho Valoni, um pré-candidato a vice-prefeito, demonstrou sempre um trabalho muito útil aqui nessa Casa de Leis, e não está sendo diferente agora, nesses momentos tão difíceis que passa a nação, passa o Estado e passa o município. Parabéns, Toninho, pelas suas atitudes e pela sua forma de conduzir politicamente, buscando recursos para o nosso município. Muito obrigado da minha parte, como cidadão de Pedrinhas Paulista. Eu gostaria de falar aqui sobre as nossas proposituras, essa indicação a 015/2016, que nós falamos sobre a manutenção dos abastecedouros.
esses dispositivos foram colocados no município, na administração ainda do seu Jáculo, né? 2005, 2009, e já faz algum tempo que está instalada. E eu rodo muito, passo por todas, rodo muito aí, fazendo as minhas andadas de bicicleta, eu passo por esses abastecedouros. E me chamou a atenção, e como vereador, como cidadão, resolvi, com os demais companheiros, resolvemos trazer essa indicação para que o Executivo possa dar a atenção e fazer a manutenção. Tá bem, já a ferrugem está aparecendo bastante na parte metálica, que esse dispositivo, ele apresenta uma grande parte metálica, que deveria receber uma tinta. Já passei por uns lugares que estava jorrando água, a gente parou, eu e o companheiro paramos para dar uma apertada na torneira, para estancar a água, e, enfim, está precisando de uma revisão nessa parte hidráulica. E também, nem todas, mas algumas apresentam mato ao redor, também seria bom que fizesse uma capina. Quanto a essa outra indicação, aliás, quanto ao requerimento 009/2016, esse requerimento em que a gente solicita oficiar a Sabesp, é porque é do conhecimento de todos aqui que está ali enterrada a rede de esgoto na Avenida Aeroporto, naquela parte nova, naquela parte que foi estendida. Mas ela ainda não está captando o esgoto daquela região, daqueles proprietários que estão se instalando ali em atividades diversas. Então, a preocupação nossa chegou para nós, certas perguntas, certas indagações, certas dúvidas, que nada melhor do que a gente buscar a resposta da Sabesp. E nada mais isso que nós estamos fazendo, fazer um requerimento solicitando dessa Câmara que ela oficie a Sabesp, para que a Sabesp, então, nos posicione e que a gente possa passar com segurança para as pessoas, para aqueles proprietários que estão se instalando ali, saber quais serão as atitudes vindouras, posteriores, que irão tomar ali para resolver aquela situação e a rede possa captar o esgoto dos moradores e das pessoas que estão ali se instalando em atividades diversas. O requerimento 010/2016 é um requerimento que, anteriormente, eu observei lá em loco, eu posso dizer centenas de pneus, eu até falei aqui, pneus com água dentro, é um criadouro do Aedes aegypti. E esse inseto, ele, via de regra, ele tem uma autonomia aí de voo, entre aspas, de 1.000 metros. Mas se pegar uma corrente de ar, ele vai muito mais. E o aterro ali, em linha reta, ele está bem menos de 1 quilômetro, de 1.000 metros do município. Então, o que aconteceu? Na época, houve a preocupação do secretário, ele tomou as atitudes e foi solucionado. Mas o que aconteceu? Voltaram a colocar os pneus, estão sendo colocados pneus a céu aberto. E o que vamos fazer? Existe uma lei aí, que até no seu artigo 7º, que foi uma lei que até o nobre vereador Carlinhos atuou bastante, no seu artigo 7º, ela mais lá adiante, ela fala do tempo a ser dado para o poder público sanar. Fala que está no artigo 7º, mas na verdade no artigo 7º não fala dias, meses, o quanto que o poder público tem para tomar as devidas providências, sanar qualquer situação de objetos, de criadouros em locais públicos.
Então, essa lei nossa, até nós temos que dar uma olhadinha e estabelecer aí para o poder público um tempo, um prazo para ele resolver essa situação. Então, o artigo 7º, ele deixa a desejar nesse ponto, né, da lei 1076, né, de 29 de setembro de 2015. E, então, agora, qual é o propósito desse requerimento? Novamente, agora, de maneira oficial, porque quando eu fiz como um cidadão, levei lá pessoalmente para ele. Tratamos lá, assim, eu como cidadão, ele como secretário. Agora, qual que é o propósito desse requerimento? Fazer um ofício para o secretário da Saúde, via Câmara, para que ele dê uma resposta para nós. Não vai ser uma resposta só para a minha pessoa, só para a Câmara, vai ser uma resposta para todos os vereadores e para a comunidade. Queremos saber qual vai ser a atitude para tirar os pneus que estão lá e, o mais importante, não deixar isso aí acontecer de novo. Era isso aí que eu tinha. Muito obrigado. Emerson da Cruz Souza. Nobres colegas, senhor presidente, público presente, jurídico da casa, doutor Itamar, boa noite, aos internautas. Bom, serei breve aqui na minha fala. Referente aqui, já foi antecipado por colegas que vieram aqui nessa tribuna. Referente à moção 015, estamos fazendo uma moção repúdio à empresa Vivo. Já foi bem explanado aqui pelos nobres colegas, o Antônio Marcos Vallone. O descontentamento pelo serviço prestado aqui em nosso município, ou seja, até em outras localidades, né? Estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Buscando, através dessa moção, que a empresa venha a qualificar o seu trabalho aqui em nosso município e para que não tenhamos danos com a falta desse serviço. Ou seja, já bem explanado, uma ligação que pode estar precisando para um SAMU, com uma ambulância, hospital, operação bancária. Então, são várias situações que acabam sendo prejudicadas. Então, acho que estamos nos direitos. Acho que, sendo logo aprovado, acredito que o senhor presidente já vai encaminhar logo a diretoria da Vivo. E esperamos que podemos ter uma resposta no serviço dela prestado aqui em nosso município. Bom, como foi dito aqui também, que vai ser assinado o convênio mais casas populares aqui pelo nosso município, eu gostaria de parabenizar o senhor governador Geraldo Alckmin, né, pela sua atitude no nosso estado, onde que 200 municípios serão contemplados, né, que estarão assinando esse convênio junto ao CDHU para a liberação de casas. Então, veja a preocupação do governador no estado, em moradia, e sendo agraciado mais de 200 municípios. Então, ou seja, Pedrinhas é um deles, né? Que essa aqui é uma atitude que acho que todos os vereadores buscam, e a gente parabeniza esse trabalho. Onde também eu venho parabenizar o senhor Geraldo Alckmin, que esteve em Birarema semana passada, junto com o prefeito de Birarema, inaugurando algumas obras ali. Uma delas como o CCI, o Centro do Idoso. Eu acho que o respeito ao idoso, eu vejo que o Estado de São Paulo tem uma grande preocupação à classe das pessoas idosas, que eu acho que merece uma grande atenção. E eu acho que o governo do Estado vem dando essa atenção necessária. E outras obras que foram ali inauguradas, né? Vejo que, por mais com essa questão de o Estado ou o Brasil passando dificuldade, mas vejo que o Estado de São Paulo ainda está caminhando no rumo certo. É lógico que com alguns detalhes, algumas
algumas observações, algumas que podem estar travancando, mas vejo que estão trabalhando empenhados e a gente aqui, como legislativo, tentando também colaborar. Vejo as indicações que foram colocadas aqui hoje, são indicações com preocupações, como aqui já o professor Wilson já colocou. Ele, como uma pessoa que sempre está aí pedalando nas rodovias, cidade, né, professor? Então, acaba tendo até a observância de estar vendo essas questões. Então, vem trazendo aqui para o Legislativo e a gente, como sempre, apoiando também os requerimentos para que sejam feitas as melhorias, essa preocupação com os pneus no aterro. Então, são essas questões que a gente tem que estar buscando. Ou seja, que seja um vereador que coloque, mas eu acho que com a aprovação e o apoio são todos como benfeitores. Parabenizar o vereador Toninho Valone, Antônio Marcos Valone, pela sua ida de São Paulo, buscando recursos, levando pedidos, trazendo boas notícias. Eu acho que é assim que se trabalha o homem público. Então a gente parabeniza, em nome aí da nossa bancada, em nome do PSDB, e continue nessa busca. Também gostaria aqui de estar comunicando, acho que já todos são cientes, até foi algum motivo de algumas indagações quando foi colocado aqui um requerimento, não foi de minha autoria, mas teve o meu apoio no voto, que foi um requerimento destinando que fosse mudado o local da praça de pedágio, e já vemos aí que já tem a licitação, já saiu no edital, já será mudado o local, que vai ser perto da divisa. Então vemos aí professor Wilson, Antônio Marcos, que foram os autores do requerimento, que eu acho que foi mais um empurrãozinho ali que ajudou a fortalecer esse trabalho. Então vemos que alguns requerimentos que saem daqui, algumas indicações, parece para alguns que são poucas coisas, né? Mas vocês são prova e a gente hoje aqui são prova que esse requerimento foi uma da parte aí que ajudou nessa luta contra o pedágio, que estaria aí prejudicando muito o nosso município, né? Com a ida para Assis, que é uma cidade polo para a gente, hoje referência, e ficamos muito contentes. Eu acredito também a população, as cidades em volta, como Florínia, Tarumã, Maracaí, Cruzalha, que acabam dessa maneira sendo agraciadas aí e não sendo prejudicadas. Então, aqui gostaria de parabenizar o professor Wilson e o Antônio Marcos pelo requerimento, pela iniciativa. Espero também que eu conto como parte dessa luta, e eu acho que os vereadores aqui que votaram a favor também se sintam nessa luta, porque eu falo, o trabalho do vereador, requerimento, indicação, parece nada, mas uma hora o trabalho chega, e a população que ganha. Muito obrigado. Carlos Pereira Mendonça. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, ao público aqui presente, aos internautas que nos assistem em casa, no trabalho. Eu gostaria aqui também de parabenizar, de início, as iniciativas aí das conquistas, das casas populares aí, junto ao governo do estado aí, através da administração municipal, as promessas aí das verbas que também foram aí adquiridas pelos
pelo nosso vice-prefeito, Serginho, e pelo nosso vereador aí, o Toninho Valone. Tudo que puder vir somar ao município sempre será bem-vindo. Quero aí parabenizar vocês. Reforçar aqui os requerimentos que foram aprovados aqui, né, pelos novos vereadores, já foram justificados aqui pelos companheiros que me antecedem, né, e falar da importância dos requerimentos que foram apresentados, das indicações, né. E eu gostaria aqui, em especial, de falar a respeito de uma indicação, a 14/2016. O objetivo dessa indicação é solicitar ao Poder Executivo para que se sensibilize no sentido de encaminhar aí um projeto de lei à Câmara a respeito de um incentivo que é destinado pelo governo federal aos agentes comunitários municipais em grande parte dos municípios desse estado. E isso aí o fazem através de um projeto de lei, através da aprovação de uma lei. Nada mais é do que um 14º que é destinado aos agentes comunitários por todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo, né, no combate ao Aedes aegypti e todos os seus malefícios. Então, por exemplo, no caso de Cruzália, no nosso município vizinho, essa lei já foi aprovada no ano de 2013 e todos os agentes recebem, uma vez por ano, esse incentivo em forma de um salário, que é o piso salarial aí do agente, que no nosso caso até o salário, né, os vencimentos dos agentes está um pouco acima, aqui em Pedrinhas é um pouco acima do piso nacional. Então seria, no caso, o salário base dos nossos agentes aí, por todo esse trabalho prestado, e é um valor, uma verba que vem, e ela é encaminhada ao município, né, através do Fundo Municipal de Saúde, é depositado nessa conta. Nós, se quiserem verificar, qualquer pessoa tem acesso, né, através aí do site, e verificar que há o depósito. 95% é destinado a esse fim, né, os valores, e 5% seria uma espécie de contrapartida por parte da Prefeitura Municipal. Mas as prefeituras que não concedem, como é o nosso caso aqui, justificam que essa verba não é destinada a esse fim, que é destinada para outros fins de atividade dentro da área da saúde e tal, mas que não envolve especificamente essa situação. Mas isso aí é muito claro, e os nossos agentes merecem, os nossos funcionários fazem jus, e é de direito algo que seria bem-vindo nessa Câmara, um projeto de lei dessa natureza, para que nós pudéssemos analisá-lo e aprovar. Então, essa é a indicação 014, que eu destaquei entre todas aí, de suma importância, para falar a respeito. Tem um projeto que hoje, né, entrou na ordem do dia, e que no momento eu não discuti, que é o 019/2016, o objetivo
de aprovar aí a abertura de crédito no valor de 300 mil para a questão do recapeamento asfáltico. E nós já analisando isso na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, então foi colocado, até por nós membros, né, o Toninho Valone, o Boaventura, e levantei a seguinte questão: os projetos, na sua natureza, tem que se dizer que foram bem elaborados, incluíram aqui o mapa da cidade e as ruas que serão beneficiadas por esse projeto. E daí qual a questão? A análise que nós fizemos é que está de fora as ruas Topázio, que já foi muito questionado aqui, até pelo nosso novo colega, professor Wilson. Nós, vereadores, já comentamos a respeito daquela rua que está intrafegável, em péssima qualidade. A rua Rio Pedrinhas também tem um trecho ali enorme, grande, em que carece de um recap com muita urgência. A rua Ceará. Então, entendemos que essas ruas aqui poderiam aguardar um pouco mais. Mas então entramos em contato com o Remo, que foi quem elaborou aqui, providenciou esse projeto, e ele foi muito solícito no sentido de mostrar para a gente que, e justificou que existe um outro projeto que está em trâmite, já foi encaminhado e que está sendo observada a previsão dessas ruas. Mas que eles não esperavam que esse projeto fosse aprovado primeiro lá. E então que não há como mudar aqui as das ruas, né? Então que o próximo, então, no nosso próximo projeto, vamos aguardar aqui, então, mais 300 mil, onde estão contempladas essas demais ruas aí. Então, a aprovação se deu em função de que está justificado, foi muito justificado, e agora vamos aguardar o novo projeto para nós aprovarmos também para esse novo recap, né? Aqui, por último, eu gostaria de saber do Poder Executivo a respeito dos cobertores, porque nós estamos aqui já no inverno, já começou rigoroso, e até o momento não ouvi falar dos cobertores. Os nossos munícipes mais carentes já estão solicitando, né, e perguntaram, inclusive, para mim, e eu não soube responder. Eu acredito que já está um pouco demorado, um pouco atrasado, né, e já está na hora do Poder Executivo providenciar esses cobertores para as nossas famílias carentes. Era isso aí, eu agradeço, muito obrigado. Bom, eu só vou fazer aqui um esclarecimento ao questionamento que o vereador Boaventura fez sobre a entrega das proposituras, né, cópia de requerimento, indicações, moções, que os vereadores têm feito na secretaria, principalmente os vereadores da oposição, e eles trazem já o impresso e eles protocolam na secretaria. Então, é feito o protocolo naquele papel sem ser o timbrado. E que fica, então, após, porque esse documento vem assinado por todos, e quando vem fazer o protocolo, muitas vezes vem só um. Então, teria que passar essa documentação, esse texto, num papel timbrado, que fica a cargo do secretário da Câmara fazer. Ele elabora, colhe a assinatura daquele que trouxe e depois fica aguardando os demais virem a entregar. Então, o procedimento que ele tem feito é que ele tem tirado cópia desse documento que é protocolado, que não é no papel timbrado, e ele tem me passado para mim. Eu até achava que ele estivesse também repassando a todos, mas ele disse que não repassa. Eu falei, não, devia estar passando, mas a partir de agora, então, vai ser
passado para todos também da mesma forma. Então, eu achei até que estava sendo passado, mas, infelizmente, não está sendo. E eu também queria aproveitar a ocasião aqui de agradecer a todos os vereadores pelo trabalho que foi feito naquele projeto de autorização solicitado pela prefeita municipal, em que ela me convocou para ir até a prefeitura para solicitar uma emergência, um caso urgência, na aprovação daquele projeto, em que nós estaríamos autorizando o Poder Executivo a assinar convênios com o Estado para a finalidade de receber ou poder assinar o convênio para receber as 53 casinhas. Eles receberam uma comunicação de última hora, né, sobre que teria que ter essa lei. Aí ela me convocou também lá para passar essa situação, eu acolhi e mandei eles providenciar o mais rápido possível o projeto e mandar aqui para a Câmara, em que foi protocolado no último momento também, que imediatamente eu já passei para as comissões, já comuniquei a todos os presidentes sobre a urgência que tinha de estar se aprovando esse projeto, e todos, não só os presidentes, como os membros das comissões, os demais vereadores, aprovaram esse projeto, e que foi graças a esse projeto aí, né, que nós aprovamos em tempo rapidíssimo, questão de nem um dia, que recebemos na sexta-feira, na segunda-feira nós já aprovamos. Por quê? Porque a senhora prefeita ela precisava dessa lei para encaminhar para São Paulo, para que 2 ou 3 dias depois ela teria que ir para São Paulo para assinar um convênio. Se não tivesse essa lei, então o município perderia as 53 casinhas. Então, agradeço aqui a prontidão de todos os vereadores que se incumbiram na urgência, na pressa de se aprovar isso aí, e a gente só tem a agradecer realmente esse trabalho, que muitas vezes passa despercebido, né, ao cidadão, até pessoas do próprio envolvimento na administração, passa despercebido esse trabalho dos vereadores. Então, é por isso que eu estou fazendo esse agradecimento em público pelo trabalho que vocês fizeram. E que continuemos assim. Meu muito obrigado. E é só isso. Lembro aos senhores vereadores que no dia 1º a 31 de julho a Câmara estará em recesso legislativo e que a próxima sessão ordinária será no dia 8 de agosto. E caso haja necessidade de realização de extraordinárias, todos serão convocados e dou por encerrada a presente sessão.